Oi pessoal, então sou a Prof. Ju. Vamos falar hoje sobre isomeria espacial e dentro da isomeria espacial a gente vai falar de isomeria geométrica. Tá? Ela vai se subdividir em duas isomerias. A isomeria cis ou Z e a isomeria trans ou E. Então o que é importante? Isomeria, a gente já viu que é o quê? Mesma fórmula molecular, diferente na fórmula espacial e que vai então obter diferença nas propriedades físicas das substâncias. Aqui na isomeria cis ou Z. Primeira coisa, para cadeias abertas é necessário que nós tenhamos uma dupla entre dois carbonos. Depois disso, nós vamos traçar um plano entre a dupla, fazendo com que nós tenhamos um plano superior e um plano inferior. Os ligantes de cada carbono, eles têm que ser obrigatoriamente diferentes. Então aqui a gente tem o carbono 1 e o carbono 2. A gente observa que este carbono tem um ligante, o hidrogênio, e o bromo como outro ligante. No carbono 2, a gente tem o hidrogênio e o bromo. Dupla entre carbonos e cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Se estabelece, então, isomeria espacial e isomeria geométrica. Depois, eu vou olhar os planos. Se os elementos que tiverem maior número atômico estiverem no mesmo plano, aí não importa se é plano superior e se é plano inferior, ele só tem que estar no mesmo plano. Nós temos a isomeria cis ou Z. Agora, a gente tem uma diferença. Nesse caso da isomeria cis, os de maior número atômico estão no mesmo plano, o que vai fazer com que essa molécula tenha uma polaridade, uma diferença de polos. Então aqui eu vou ter uma molécula polar, sendo então, tendo uma temperatura de ebulição de 60,3 graus Celsius. E a nomenclatura vai ser o quê? Cis 1,2 dibromo eteno. Diferença vai ser apenas no início, que a gente vai colocar, se os ligantes de maior número atômico estiverem no maior plano, cis. Depois, a gente tem o que? A isomeria trans ou isomeria E. Temos a mesma fórmula, só que nesse caso, achamos aqui a dupla, traçamos o plano superior e plano inferior. Aqui, os de maior número atômico estão em planos diferentes. Mesma fórmula molecular, só que a minha fórmula espacial vai ser diferente. Por quê? Os de maior número atômico, no cis estão no mesmo plano e no trans estão em planos diferentes. Nesse caso, porque os átomos de maior número atômico estão em planos diferentes, a gente vai ter uma molécula apolar. Então, só essa diferença entre o posicionamento dos meus átomos, eu tenho no mesmo plano polar e em planos diferentes apolar, o que vai me dar uma diferença no ponto de ebulição. Como eu falei antes, na molécula cis, eu tenho uma temperatura de ebulição de 60,3. Já na minha molécula trans, eu tenho uma temperatura de ebulição de 47,5 graus Celsius. Então, uma temperatura totalmente diferente, o que vai me dar outras propriedades físicas também diferentes. O meu nome é exatamente o mesmo, só que a diferença está no trans. Então aqui é trans 1,2 dibromo eteno. Nas estruturas cíclicas, a gente sempre vai ter o quê? Figuras geométricas. Da mesma forma que nas estruturas abertas, a gente vai estabelecer o quê? Um plano entre os carbonos. Só que nos ciclos nós não vamos ter duplas ligações. Vamos olhar cada carbono e estabelecer se eles têm ou não ligantes diferentes. Nessa figura, eu consigo estabelecer que entre esses dois carbonos eu tenho ligantes diferentes. Esse carbono, que é o carbono 1, tem como ligante o hidrogênio e o bromo. E o carbono 2
também têm ligantes diferentes, que é o hidrogênio e o bromo. Eles estão, os de maior número atômico, estão no mesmo plano. Então, ele vai ser o quê? A molécula cis. Aí eu vou dar a nomenclatura como eu daria em uma estrutura cíclica normal. Então, é cis 1,2 dibromo ciclo propano. Aqui embaixo eu tenho a mesma estrutura, só que com os átomos de maior número atômico em planos diferentes. Estabeleço o meu plano, vejo que o bromo está no plano superior e aqui o bromo está no plano inferior. Tenho a molécula trans. Então eu vou dar o nome e colocar o trans na frente. Trans 1,2 dibromo ciclo propano. Dentro da isomeria espacial, temos a segunda isomeria, que é a isomeria óptica. A isomeria óptica, qual vai ser a diferença? Vai ser apenas o desvio da luz polarizada. Tá? Essa vai ser a única diferença. Nós teremos o quê? Dois compostos que vão ter a mesma fórmula molecular, só que um deles vai rotacionar, desviar a luz polarizada para a direita e outro vai desviar a luz para a esquerda. Diferente da luz onde não há isomeria óptica. Aí nós podemos ver aqui, ó, a luz não polarizada, ela vai desviar a luz em várias direções. Já quando nós temos isômeros ópticos, esse desvio da luz, ele só vai acontecer em duas orientações. Ou para a direita, que nós chamamos do isômero destrógeno, ou para a esquerda, que é o nosso isômero levógeno. Como é que a gente vai poder estabelecer quem são os isômeros? Se é o destrógeno ou se é o levógeno? Apenas por um polarímetro. A olho nu, nós não conseguimos saber se o isômero é destrógeno ou é levógeno. Nós vamos ter, então, que colocar a nossa amostra em um polarímetro, que vai, então, estabelecer se o desvio da luz vai ser para a direita ou se o desvio da luz vai ser para a esquerda. Bom, como é que eu sei se há isomeria óptica ou não? Primeira coisa, eu vou ter que visualizar todos os carbonos da minha estrutura. E eu vou ver se existe um carbono quiral ou um carbono assimétrico. O que seria um carbono quiral assimétrico? É aquele carbono que vai possuir 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Só que esses ligantes eu vou olhar o quê? Tudo que está à direita, tudo que está à esquerda, tudo que está para cima e tudo que está para baixo. Aqui a gente tem um exemplo do ácido lático. Bom, se o meu carbono ele tem que ter 4 ligantes diferentes, esse carbono aqui não pode porque ele tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui não pode porque tem uma dupla. E para ter isomeria óptica, não pode ter insaturação. Isso quer dizer, não pode ter dupla ou tripla. Então, esse carbono está descartado. Só sobra esse. Aí eu vou olhar o quê? Qual o ligante que eu tenho para baixo? Aqui eu tenho hidrogênio. Qual o ligante que eu tenho para a direita? Eu tenho tudo isso. Eu tenho C dupla O OH. Para cima eu tenho uma hidroxila. E para a minha esquerda eu tenho um CH3. Então esse carbono aqui é um centro quiral. É um carbono quiral ou assimétrico. Aí a gente faz o quê? Coloca um asterisco. Todos os centros quirais, eles são representados por um asterisco. Eu tenho 2 tipos de isômeros. Os isômeros opticamente ativos e os isômeros opticamente inativos. O que eu vou estabelecer? Uma equação para determinar cada um deles. Para estabelecer os isômeros opticamente ativos, que são aqueles onde há desvio da luz polarizada, vai ser então 2 na N, onde o meu N vai ser o número de carbonos quirais ou centros assimétricos. E os meus isômeros opticamente inativos vai ser 2 na N sobre 2, ou metade dos ativos. Quem são os meus isômeros opticamente inativos? A gente chama também de mistura racêmica. O que é isso? A mistura racêmica é quando eu tenho uma mistura equimolar. O que é equimolar? Mesmo mol, mesma quantidade de matéria dos 2 isômeros, tanto do levógeno quanto do destrógeno.
Aí o que a gente vai ter? A gente não vai ter desvio da luz polarizada. Por quê? Porque eu vou ter o quê? Uma mistura equimolar. O mesmo número de mol, tanto do meu isômero de estrógeno quanto levógeno. Tenho concentrações diferentes, não há desvio da luz polarizada.